Opa, tudo bom, professor? Aqui é o Gabriel. Aqui é o Ives. E aqui é o Rogério. A gente está aqui com os Arduinos conectados e tal. Daí o que acontece? A gente tem dois seriais aqui, um para o receptor e o outro para o emissor. Daí o receptor ele está conectado na saída 5 e o emissor está conectado na saída 3. A gente upou os códigos já. E aí a gente tem o serial aqui do 3, que é o emissor, e o serial do 5, que é o receptor. E aí, aqui eu estou no serial do emissor, então o que eu digitar aqui vai aparecer lá no outro serial. Aqui a gente tem as conexões, né? O pino 13 está sendo o TX para passar os dados. O 1 e o 2 são os sinais do RTS e do CTS. E aí eu vou fazer a demonstração aqui do código funcionando, vou mandar um oi, O, I, Enter. Esse é o código do emissor, lembrando. Aí ele vai iniciar, tá devagarzinho, mas aí ele tá passando os bits do O agora. Eu vou scrollando aqui para ele, que ele não tá atualizando sozinho, mas estou scrollando aqui o código. Agora ele tá passando os bits do I. Paridade. E agora ele está passando os bits do Enter. E aí acabou. Daí aqui no receptor a gente teve o handshake e tal, e ele recebeu o O, o I e o Enter. Aí. E recebe um espaço em branco a mais, porque é o Enter que a gente digita e tal. Porque está setado para mandar o NL e o CR. Mas enfim, tá funcionando, dá pra gente mandar outras coisas também. Acho que é isso, né, gente? Beleza. Bom, agora a gente vai explicar os códigos aqui, começando pelo código do temporizador. A gente tem a função configura temporizador, que ela basicamente é usada para gerar interrupções numa frequência específica, num tempo específico. E isso depende da taxa de Balde. Então, a gente seta a frequência, né, de acordo com a baud rate, e daí configura os interrupts do Arduino do jeito padrão mesmo, usa o TCCR1A e o 1B, e vai incrementando ao longo do tempo, e depois a gente vai usar esse valor aqui do OCR1A como comparação. Daí, para iniciar o temporizador, a gente seta os valores iniciais no TCNT e no TI e tal, e habilita os interrupts para comparação. E na função para o temporizador, a gente só para mesmo, e depois, se precisar, começa de novo. Então, é um temporizador padrão de Arduino esse daqui. É bem baixo nível, mas é basicamente o código padrão de qualquer temporizador do Arduino. E ele é usado porque a gente precisa sincronizar o clock entre os dois Arduinos, porque a gente precisa transmitir os dados sempre na borda do clock. Então eles precisam estar na mesma página para não ter desync entre eles. Agora a gente vai falar um pouco sobre o código do emissor, que é esse daqui. A gente trabalhou com paridade par, então tanto no emissor
enquanto no receptor a paridade está setada para 1, porque a gente está trabalhando com paridade par. Então, o Rogério vai falar um pouco desse código. Bom, primeiro a gente tem os defines ali, que a gente define o pino 13, que vai ser o pino de transmissão, os pinos 2 e 3, que vão ser o RTS e o CTS. O baud rate fica definido para 1. E a inclusão do temporizador ali. E aí a primeira função, bit paridade, ela pega um dado, tá em formato char, que vai ser um byte, e vai calcular o bit de paridade que a gente vai pôr no final da transmissão. E tem essa função ela vai funcionar para tanto paridade par quanto paridade ímpar, dependendo do que for definido lá em cima. Como a nossa é par, ela vai ficar definida para ser paridade par. Aí tem essa função que é a ISR, que é a rotina quando acontece a interrupção do timer 1. Nesse caso, como o nosso baud rate é 1, isso vai rodar uma vez por segundo. A gente vai imprimir na tela do serial a interrupção. E aí, esse switch depende da variável bit index, que indica pra gente em qual bit da transmissão a gente está. Se a gente estiver no bit número 8, que vai ser o nono bit da transmissão, ele é o bit de paridade. Então a gente vai calcular o bit de paridade e enviar ele. Caso seja o bit número 9 da transmissão, é o bit de parada, a gente vai passar o high e a gente vai passar o bit high. E se for o 10, o 11º bit, a gente vai parar o temporizador e passar o high pro velho. E aí tem essa definição que a gente está fazendo do bit menos significativo para o mais significativo, então a gente vai entrar nesse ifdef do BO7, do B07, perdão. Então o valor que a gente vai enviar, caso seja um bit de dado que a gente está enviando, vai ser o bit de dado equivalente ao nosso bit index. E a gente vai escrever para o pino de transmissão, vai imprimir o valor enviado na tela e aumentar o bit index e rodar de novo no próximo segundo. Ele vai rodar. O setup é a função que é executada uma vez quando o Arduino reseta, né, quando ele é ligado. A gente desabilita as interrupções, configura a porta serial, inicializa os nossos pinos, o RTS, o CTS e o TX para a transmissão. Escreve 0 no RTS e escreve 1 no TX. A gente configura o temporizador de acordo com o nosso baud rate, que vai ser 1, e habilita interrupções novamente. E aí dentro do loop, a gente vai verificar o caractere, vai ler do serial, ou seja, a gente vai ver qual foi o input do usuário que ele quer que seja transmitido para outro Arduino. Enquanto ele não enviar nada, a gente não faz nada. Quando ele finalmente enviar alguma coisa, a gente vai escrever para o RTS, vai aguardar continuamente lendo o CTS para ver se o outro Arduino escreveu no CTS para fazer o handshake e significar que a gente está pronto para se comunicar. E assim que ele escrever, a gente inicia a transmissão. O start bit a gente coloca 0, seta o nosso bit index para 0, inicia o nosso temporizador. E aí a gente vai rodar 11 vezes, que são os nossos 8 bits de dados, o nosso bit de paridade, o bit de final e mais uma vez, que é quando a gente finaliza a transmissão. Transmitidos todos os dados, a gente vai setar o RTS para 0, para significar que encerrou a comunicação. E esperar que o CTS seja setado para 0 também. Bom, o emissor é assim que ele trabalha.
o receptor ele trabalha de uma maneira bem similar. Os defines são basicamente a mesma coisa. Então a gente vai passar direto. Configurar o temporizador, iniciar o temporizador e parar o temporizador, a gente já comentou sobre. A função do bit de paridade, ela vai fazer a mesma coisa, vai calcular o bit de paridade para um dado. E aí quando ocorre uma interrupção vai ficar um pouquinho diferente. Porque em vez de escrever no pino de transmissão de dados, a gente vai ler dele. Se for o bit de paridade, a gente vai calcular o bit de paridade que a gente esperava receber. E se não bater, a gente vai imprimir um erro de paridade. Se for um stop bit, a gente vai parar o temporizador. Se o stop bit chegar com o valor high, senão ele chegou errado, então a gente vai voltar e esperar de novo. E se forem os bits de dados, a gente vai escrever numa variável o bit que a gente recebeu na posição adequada, dependendo aí da nossa ordem de transmissão, se for do menos significativo para o mais significativo ou do mais significativo para o menos significativo. No nosso caso é do menos para o mais. Aí a gente vai imprimir o que foi recebido e passar para o próximo bit. Bom, o setup é muito parecido, ele só vai mudar as configurações dos nossos pinos, porque o RTS, em vez de ser um output, vai ser um input, e o CTS, em vez de ser um input, vai ser um output, e o que era o nosso TX do emissor vai ser o RX do receptor, e vai ser um input em vez de um output. A gente vai escrever 0 no CTS, configurar o temporizador e habilitar as interrupções novamente. E no loop, o loop que vai ser o que vai ser mais diferente. A gente vai esperar o RTS ser escrito. Então a gente vai esperar o outro Arduino escrever 1 no RTS. Daí a gente vai esperar um pouco, escrever 1 no CTS. E aí começa a nossa sessão porque a gente concluiu o nosso handshake. Aí a gente vai verificar se o RTS foi escrito 0, porque se foi escrito 0 significa que acabou a nossa transmissão. Então a gente vai encerrar a parte da transmissão. E limpar o nosso CTS. Se não tiver 0 no RTS, significa que a transmissão está continuando. A gente vai esperar o nosso start bit. Vai esperar um pouquinho. Setar o nosso bit index para 0, iniciar o nosso temporizador. E ficar aguardando até o fim da transmissão. O while bit index menor que 10 ele vai aguardar, porque a nossa função que vai aumentar o bit index vai ser o ISR, que é o que vai cuidar da recepção dos dados. Então, sobre o emissor e o receptor é basicamente isso. Daí a gente tem o código do serial, que ele basicamente junta tudo para fazer aparecer na tela o que tiver que aparecer. Ele tem a configuração parecida, repete de novo as funções do temporizador aqui. Passo uma nota, desculpa. E a função do bit de paridade igual a do receptor. A parte as outras partes do código são bem semelhantes e o Ives vai falar um pouco mais pra gente. Então, continuando a explicar agora o serial, tem a função recebe start bit, e ela é executada quando vem uma interrupt externo. Primeiro ele verifica se não está tendo conflito, tipo, se ele está recebendo, ele não pode estar enviando, então se ele estiver recebendo e enviando tiver true, então gera um conflito. Aí ele pega o tempo em milissegundos, define recebendo como true, espera meio balde, define o bit index como 0 e desliga o interrupt para o pino RX de recepção. Enfim, inicia o temporizador.
incluindo ele finalizou o start bit. Aí tem a função envia char, que ela também verifica se tem um conflito, e definindo como true, e inicia a transmissão. Então ela envia um char. Na verdade, ela coloca o start bit no pino TX e inicializa o temporizador. E em seguida tem o setup, que ela desliga os interrupts primeiro, né? Configura o temporizador com o baud rate que está definido no preset lá no começo do código e inicia o serial. Aí ela define os pinos de transmissão e recepção, o de transmissão como output e recepção como input, e printa os olhos de high-low e depois ativa novamente os interrupts. E antes o código adiciona um interrupt no pino RX para executar a função recebe start bit na borda de descida. Daí em seguida a gente tem a função ISR, que ela é basicamente uma cola da função ISR do emissor e do receptor. E o serial vai ver o que está acontecendo e vai ver se ele está enviando ou se ele está recebendo, e dependendo do que ele estiver fazendo, ele vai printar as coisas de executar as funções que tiver que executar. Então, por exemplo, se ele estiver enviando, ele vai fazer basicamente a mesma coisa que tem no código do emissor. E o Rogério já falou. E se ele estiver recebendo, ele vai fazer basicamente o que tem no código do emissor, do receptor, perdão, que o Rogério já falou também. Só que a diferença é que ele vai printando tudo que ele está fazendo e aí no final ele escreve o char recebido e fica esperando o loop executar de novo. Aqui ele só reinicia os interrupts, porque cada vez que o loop roda, ele precisa processar os interrupts de novo. E aí ele vai para o próximo bit. Então é basicamente a mesma coisa que ele está fazendo no código do receptor e do emissor. E aí no loop, se ele for emissor, ele vai printar os dados que ele receber, que a gente digitar no serial, e vai chamar a função envia char, que é a que o Ives falou. Essa daqui. Vai chamar ela para poder enviar os caracteres para o receptor. E é basicamente isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Tá tranquilo? Então é isso daí. Muito obrigado, professor.